Mértola mergulha as suas raízes históricas bem fundo no tempo, numa idade difícil de precisar. Na gênese e multifacetada construção da urbe, fundadores e construtores procuraram tirar o máximo partido da natureza e da topografia do local. Uma península alongada e escarpada, com 2 braços de água a envolvê-la em perpétuo abraço. O rio Guadiana, pelo lado nascente, profundo e largo, e a Ribeira de Oeiras, que corre sinuosa pelos lados sul e poente. As excepcionais condições de defesa que oferecia e o majestoso rio Guadiana a seus pés teceram o espírito do lugar e deram-lhe um caráter único. Durante cerca de 2 milénios, Mértola foi uma praça forte e imponente, de aspecto inexpugnável e um próspero entreposto entre o vasto território interior alentejano e os inúmeros portos do Mediterrâneo e do litoral atlântico com os quais comunicava. Foi destes mares que chegaram ao ritmo dos ventos da história as gentes e as mercadorias, os rituais e os credos, os saberes e os gestos que, em grande medida, moldaram a essência de Mértola. O castelo e a impressionante cintura de muralhas que envolve o casco urbano de Mértola resultam de construções sucessivas numa longa linha histórica que começa na Idade do Ferro e se prolonga até ao século XIX. Mas embora suceda no mesmo local a ocupações anteriores, das quais herdou estruturas e parte do seu traçado, o castelo é um edifício de raiz gótica, erguido em 1292, quando Mértola se tornou a primeira sede nacional da Ordem de Santiago. Os Cavaleiros de Santiago de Espada conquistaram Mértola no ano de 1238, pondo termo a cerca de 5 séculos de presença islâmica. Segundo rezam as crónicas, assaltaram primeiro uma torre na parte baixa da vila, tomaram a seguir a Alcáçova e só depois terão submetido toda a povoação. Para marcarem o seu domínio, os novos senhores adaptaram a mesquita ao culto cristão, arrasaram a zona residencial palatina e instalaram-se no castelo Almohada. Em finais do século XIII, a realidade histórica era já outra. O reino tinha as suas fronteiras definidas e os possíveis inimigos que as podiam cobiçar moravam nos vizinhos reinos cristãos. Foi neste contexto e com o apoio político e diplomático do rei Dom Dinis e do Papa Nicolau IV que os Cavaleiros Portugueses de Santiago rompem a sua ligação à Ordem Internacional sediada em Castela e elegem o seu primeiro mestre no ano de 1292. A escolha recaiu em Dom João Fernandes, então comendador-mor de Mértola, que nesse mesmo ano conduziu a construção de um novo castelo para acomodar a primeira sede nacional da Ordem de Santiago de Espada. Adaptado à topografia irregular e aos acentuados declives do local, o castelo apresenta planta em forma de trapézio, com torres nos ângulos, muralhas de grande elevação e espessura e adarves largos. Soluções que garantiam sólidas condições de defesa num tempo em que a guerra se fazia com manobras de assalto e armas de arremesso, como as célebres bestas usadas pelos arqueiros. Num conjunto marcado pela robustez, destacava-se a Torre de Menagem, erguida em posição de canto para acentuar o seu papel vigilante e militar. Possuía 2 pisos, com o salão nobre coberto por uma elegante abóbada, que na época acolheu o primeiro mestre português de Santiago e depois alguns alcaides do castelo. A entrada no recinto, desde sempre o ponto mais vulnerável dos castelos, era defendida por um bastião avançado, estrutura complexa que dispunha de uma torre na retaguarda e 2 a ladear a porta principal, à qual se seguia um acesso, em cotovelo, até uma segunda porta, dispositivo herdado da época almohada. No quadrante sul, erguiam-se outras 2 torres de ângulo,
A denominada Torre Carocha, sobre a falésia e por isso dotada de possantes contrafortes, que funcionou por diversas vezes de prisão, e a Torre do Alcaide Pequeno, voltada à vila e assente sobre um forte embasamento escalonado. O castelo que hoje observamos é uma pálida imagem do que foi construído e vivido pelos Cavaleiros de Santiago, que chegou até nós após um longo processo de transformações e de arruinamento das suas estruturas e edifícios. É possível, não obstante, visualizar a morfologia e a organização que o castelo possuía em inícios do século XVI, a partir dos desenhos traçados em 1509 por Duarte de Armas, escudeiro da Casa Real, que nessa época retratou os principais castelos da fronteira terrestre portuguesa. Da perspectiva de Mértola, do lado poente, destacam-se os volumes do conjunto fortificado e a sua implantação no terreno. O baluarte, em posição rebaixada, acrescento feito em finais do século XV para receber a artilharia e reforçar a defesa nesse quadrante, a igreja matriz, que fora mesquita, mantendo-se ainda de pé o velho minarete, e já em ruínas, a Barbacã, construída em 1475. Do lado nascente, a perspectiva é visivelmente mais rica, com a representação da zona ribeirinha, das muralhas, do casario disposto em anfiteatro, do cruzeiro medieval, da igreja matriz que conservava os 5 telhados da velha mesquita e, no cume, o castelo e as suas torres, com a demenagem destacada e, ao centro, a imponente alcaidaria, erguida uma vintena de anos antes para a residência do alcaide. Partindo da planta do conjunto, ficamos com uma imagem bem próxima de como o castelo se organizava, com o recinto de muralhas fortalecido nos ângulos por torres e os edifícios em que tinha lugar a vida cotidiana, como a casa do alcaide-mor, de duplo piso e escadaria central, a cisterna, as cozinhas, os quartéis, as cavalariças e a capela de Santiago, que sacralizava e defendia simbolicamente o lugar. O Castelo de Mértola, de inícios do século XVI, foi objeto de várias obras para melhorar a sua operacionalidade e eficácia. Isto numa época em que o progressivo apuro das armas de fogo começava a alterar profundamente as regras da arte da guerra. E o mundo, a partir de então, não voltaria a ser o mesmo. Na organização e composição dos exércitos, na estratégia militar e no modo de fortificar. No entanto, se o troar da artilharia moderna ditou o fim da era histórica dos castelos, não significa dizer que tenham perdido a sua importância militar, como sucedeu com o Castelo de Mértola, que se manteria inscrito no mapa estratégico do território, acompanhando, mais ou menos de perto, os conflitos que marcaram a história militar do país, das guerras da Restauração, entre 1641 e 1659, à Guerra Civil
de 1828 a 1834, passando pelas violentas invasões napoleónicas de 1808 a 1810. Até ao século XIX, o Castelo de Mértola continuou a servir um dos objetivos primordiais que ditara a sua existência: defender a posição estratégica de Mértola no acesso ao Guadiana, a estrada fluvial que desde sempre permitira a sua ágil comunicação com o litoral algarvio e os mares Mediterrâneo e Atlântico.